Esse pode ser o fim. Esse pode ser o meu último dia na civilização PVP. Se eu não lutar com toda a força que eu tenho, eu vou morrer aqui sem saber se os outros espadas de diamante conseguiram escapar. Tudo se resume a essa luta. Se eu e os espadas de diamante conseguirmos derrotar esse jogador com machado de diamante, podemos sobreviver. Mas essa escuridão tá complicando tudo. Tanto que a gente só consegue ver quem a gente tá enfrentando a alguns blocos de distância. Beleza, pelo menos você ainda tá vivo. Vem comigo. A luta ainda não acabou, a gente tem que ficar junto. A Julie tava certa. A gente precisava mesmo ficar juntos, mas isso era impossível, já que a gente se perdia em questão de segundos. O ideal seria se a gente tivesse preparado um plano, mas a gente não preparou. Então, por enquanto, eu precisava focar na minha própria sobrevivência. Eu tava correndo só com 2 corações e um único golpe daquele machado eterno podia significar que eu nunca mais ia spawnar nesse mundo. Eu nem sei como isso aconteceu. O jogador com machado de diamante estava cercado. Ele estava completamente encurralado por 5 espadas de diamante. Ninguém devia conseguir escapar numa situação daquelas. Mas antes que a gente percebesse, ele jogou uma poção e começamos a lutar no escuro. Até aquele momento, eu só sabia que a Julie estava viva. Mas alguns segundos depois, eu encontrei o Minitech. Vai pro seu quarto enquanto lidamos com isso. Você não pode morrer. Eu queria ajudar os espadas de diamante na luta, mas parecia que o Minitech tinha outra ideia. Ele queria que eu me escondesse para não correr o risco de morrer de vez e perder o meu poder de respawnar. Por mais que o plano fizesse sentido, do que adiantava eu me esconder se os espadas de diamante não vencessem aquela luta? Eu acho que só me resta confiar neles. Espera, o Embu? F-Boy, temos que lutar em equipe pra derrotar aquele cara. Eu sei, eu quero lutar, mas o Minitech falou pra eu me esconder aqui. Peraí, ele também falou isso pra você? Não, ele não me falou nada, mas temos que lutar, não podemos permitir mais mortes. Por mais que eu confiasse na estratégia do Minitech, eu precisava seguir um Embu nessa. Eu não era mais fraco. Eu podia lutar. E estar no campo de batalha podia ser justamente o que salvaria a minha família. Eu achei que tinha alcançado o Embu quando ouvi sons de ataque PVP. Mas ao me aproximar, eu vi que o Farrai tava lutando contra o machado de diamante sozinho. O machado devia estar com pouca vida, porque saiu correndo logo depois da troca de golpes. Mas em vez de atacar, o Farrai recuou e mandou me juntar aos outros espadas de diamante. Eu tava prestes a obedecer, então eu pensei, o machado de diamante tava fraco, ele tinha que estar. E eu tava com a vida cheia. E eu sabia que os 4 espadas de diamante estavam vivos. Então se eu encerrasse aquela luta naquele momento, todos nós sairíamos dessa. Eu corri atrás do machado até que de repente a escuridão desapareceu. E eu consegui ver ele subindo as escadas pra sede do Diário em Vídeo. Aquele jogador tava encurralado, não tinha pra onde ele fugir. Então apesar do Minitech e o Farrai terem me dito pra recuar, eu nunca ia desperdiçar aquela chance. Quando eu cheguei no topo da escada, eu vi o jogador com o machado eterno nas mãos. Mas eu não hesitei. Eu sabia que ele tava fraco e que só tava tentando usar o machado pra me intimidar. Eu levei um golpe e fui derrubado da escada. Mas eu consegui me segurar só com 5 corações e meio. Mas aquele não era o momento pra desistir. Um golpe podia fazer a diferença entre a vida e a morte dos meus amigos. Eu não sei por que aquele machado de diamante poupou a minha vida antes. E mesmo que essa pergunta pese na minha cabeça, eu não posso perder tempo buscando resposta. Eu tenho que acabar com isso agora. A vida dos meus amigos tá em perigo. O quê? Eu não tô entendendo. Quem é você? F-Boy, eu quero pedir desculpas por não cumprir minha palavra. Eu te disse antes que ajudaria os espadas a lutar contra a extinção. E desde então, tudo que eu fiz foi tornar esse objetivo mais difícil. Então não vou ficar aqui mais parado me perguntando se os espadas de diamante vão confiar em mim ou não. Eu vou descer até aí, mas eu vou levar um plano comigo. Um plano que vai ajudar os espadas a protegerem o seu poder de respawnar. Tem um arco aqui no nível da espada de ferro. Enquanto eu lutava com ele, eu descobri que ele pagou um escudo por informações pelo seu quarto, no nível da espada de madeira. Saber disso me ajudou a montar um plano pra te proteger toda vez que você respawnar. Se os espadas de diamante não confiarem em mim quando eu chegar aí, eu vou entender. Mas pelo menos eu vou voltar pra minha civilização, sabendo que eu fiz tudo que eu pude pra ajudar os espadas a sobreviverem. Então, eu vou explicar o meu plano. Vocês ficariam surpresos se soubessem como é fácil fazer amizade com o inimigo na civilização PVP. Quer dizer, não é fácil, considerando que normalmente as pessoas lutam antes mesmo de ter a chance de conversar. Mas se você consegue conversar com seu inimigo, você percebe que todos somos meio que parecidos. Não importa se você é uma espada, um escudo, um arco, um machado ou um tridente. Todo mundo só quer proteger a si mesmo e as pessoas que amam. É sério, eu comprei 5 desses. A espada de diamante chegou a 61 ataques PVP, mas eu nem liguei. 1.500 ataques em uma tarde é impressionante, mas não chega nem perto do meu recorde de 3.000. Ai, é claro que tem o recorde. Quando você for comprar poções, comida e tal, tenta comprar coisas que realmente têm valor, cara. Se eu tô chateado porque o meu novo amigo Clown Pierce gasta mais do que eu, sim, um pouco, mas é bem legal saber que tem alguém que me entende, sabe? Enfim, esse diário é bem rápido porque o Clown Pierce e eu estamos indo pra civilização dos machados. Os outros espadas de diamante vão ficar bem confusos, mas podem ficar tranquilos, eles vão estar seguros. Isso é tudo que importa pra mim, então é isso. Encerrando aqui. Por que ainda não encontramos o F-Boy? Ele ainda deve estar no quarto. Eu mandei ele se esconder. E eu tô com a impressão de que ele pode não tá lá.
Eu não esperava que os espadas de diamante entendessem porque eu tava deixando a civilização das espadas com a mesma pessoa que a gente tava lutando agora há pouco. Eu queria poder explicar o que tava acontecendo, mas aparentemente, quanto menos pessoas souberem desse plano, melhor. Julie, espera! A gente não tem que lutar! Evil, o que você tá fazendo? O Clown Pierce e eu estamos indo pra civilização dos machados. Eu prometo que tudo isso vai fazer sentido logo, mas acreditem em mim, vocês estão seguros. Como é que a gente vai saber se é verdade? Fala o que tá acontecendo. Julie, uma vez você me disse que não precisava de um bom motivo pra confiar no Fahai. Então tudo que eu peço agora é que você faça o mesmo por mim. Você confia em mim? Sim, eu confio. A gente se vê em breve, tá? Eu não entendo. Aquele machado de diamante poderia acabar com a vida dele a qualquer momento. Então por que ele correria esse risco? Porque ele não é um machado. Ele é uma espada. Eu nunca tinha visto um jogador com uma espada de nederita antes. Pra ser sincero, eu tinha esquecido que um natural de espada pudesse evoluir até esse ponto. Mas por que esse machado de diamante tinha uma? Onde foi que você conseguiu essa espada? Eu nasci com ela. Bom, eu nasci com uma de madeira, mas fui subindo aos poucos. Se o jogador tivesse segurando uma espada de diamante, eu não teria acreditado nele. Afinal, ele é o nosso inimigo. Mas só uma espada natural pode se tornar uma espada de nederita. Então ele não estava mentindo. Ele é um dos nossos. Você era um natural de espada esse tempo todo. Por que tá lutando contra a gente? Peço desculpas por isso. Estive interpretando o papel de machado natural por tempo demais. Mas eu precisava atrair você de alguma forma. Eu já nem sei mais o que tá acontecendo. A minha cabeça vai explodir. Você é um dos nossos, um natural de espada. Mas não qualquer espada. Você é uma espada de nederita e tem durabilidade infinita. E ficou fingindo ser um machado durante todo esse tempo e coletando armas eternas junto com a Teb. Espera. A Teb não sabe que você é uma espada? Não. Ela não sabe. E por causa disso conseguimos realizar o impossível. Coletamos todas as 5 armas eternas. Eu imagino que ela vai descobrir quem eu sou cedo ou tarde. Claro, estou torcendo para que nosso plano de salvar o mundo ajude a distrair da dor. Ouvir o jogador conhecido como Clown Pierce dizer aquilo me fez lembrar de mim mesmo. Eu achei que a Teb era uma espada minha vida inteira. E a Teb passou a vida dela achando que o Clown Pierce era um machado. Peraí, você não disse o plano era salvar o mundo, você disse o nosso plano. Você me afastou dos outros espadas por um motivo, não foi? Eu observei enquanto o Clown Pierce caminhava até a máquina de diário em vídeo. Sinceramente, aquele pode ter sido o momento em que ele e eu nos tornamos amigos. Eu percebi na hora que aquele cara valorizava um bom diário em vídeo, tanto que incorporou isso ao plano dele de salvar o nosso mundo. Antes de eu conhecer o Clown Pierce, eu achava que essa máquina só servia para fazer algumas cópias dos diários em vídeos que a gente já tinha gravado. Mas, aparentemente, essa máquina mestre de diário em vídeo pode ser usada para compartilhar mensagens e vídeo com qualquer máquina do mundo. Então, você colocou uma máquina de diário em vídeo em todas as civilizações e tá mandando uma mensagem para todas elas? Ainda não vamos enviar, mas assim que estivermos prontos, sim. Todas as civilizações irão ver. Não me diz que você... Eu não acredito! Você vai fazer uma live! Olha, se esse vídeo vai pra todas as civilizações, com certeza eu tenho que estar nele. Se você aparecer, não vai funcionar. Não, você não pode fazer isso comigo. Eu não posso ficar fora do diário em vídeo mais importante de todos. Dessa vez você só vai assistir. Depois que ele terminou de gravar o diário em vídeo dele, o Clown Pierce guardou o machado de diamante e pegou o registro de gravação. Assistir a mensagem que ele planejava enviar pra todas as civilizações me deixou sem palavras. Pra começar, a atuação dele foi lendária. Sério, eu comecei a duvidar das minhas próprias habilidades em diário em vídeo. Mas o que me deixou realmente sem palavras foi a complexidade do plano. O Clown Pierce estava tramando isso antes mesmo de eu nascer na civilização PVP. E de alguma forma eu acabei sendo escolhido para ajudar a tornar esse plano realidade. Depois que a gente for para a civilização dos machados, eu que vou ficar responsável por voltar aqui e enviar mensagem para todas as civilizações. E depois que essa mensagem for enviada, bom, digamos que nada mais vai ser como antes. O mais impressionante do plano do Clown Pierce é que eu não era só um mensageiro, eu era a peça principal do plano dele. Depois de ver a mensagem que ele gravou para todas as outras civilizações, eu fiquei com muitas perguntas sobre o meu papel em salvar o mundo. Mas, pelo visto, o Clown prometeu responder todas elas, o que foi um alívio, porque eu já tô cansado de não entender nada. Eu achei que a gente estava indo para a civilização dos machados, mas o Clown desviou o caminho e começou a correr em direção à estrutura do centro do nosso mundo. Eu pensei que ele estivesse me levando de volta pro topo da civilização das espadas, mas em vez disso, ele começou a subir por uma cachoeira. De todas as vezes que eu já tive no centro da civilização PVP, eu nunca tinha ido no topo dessa estrutura. Quando eu cheguei lá em cima, o Clown e eu estávamos cercados por 5 estátuas gigantes. Tinha esculturas do arco eterno, do machado eterno, do tridente eterno e da espada eterna em cada canto. E em cima de nós, completamente suspensa no ar, tinha uma rocha gigante no formato do escudo eterno. A gente estava no verdadeiro ponto de origem de todos os jogadores da civilização PVP. Todos, menos os escudos, claro. Mas os espadas, tridentes, arcos e machados, todos nascem nesse lugar. Enquanto o Clown me contava isso, a gente viu um tridente spawnar bem na nossa frente. Só que o Clown não me levou até lá só pra me mostrar isso. Eu vi ele parado sob a estátua da espada eterna quebrada. Então ele começou a me contar uma história.
Uma história que explica tudo. Por que os espadas estão à beira da extinção? E por que as armas eternas são tão importantes nesse mundo? Era a história do primeiro jogador da civilização PVP. Esse jogador nasceu como um espada e era mais habilidoso do que qualquer outro jogador em PVP. Tão habilidoso que conseguiu reunir todos os itens eternos sozinho. Na época, as outras civilizações já estavam em guerra umas com as outras, lutando pela sobrevivência. E foi isso que levou o primeiro espada a usar o poder das armas eternas. Dentro da estrutura do centro da civilização PVP, o jogador original acertou os 5 suportes de armadura com cada uma das armas eternas, o que lhe concedeu um desejo. Para garantir que a civilização das espadas continuasse existindo, ele desejou que a durabilidade infinita da espada eterna fosse compartilhada com todos os naturais de espada. Eita, então é por isso que a espada tá quebrada, né? Porque cada natural de espada carrega um pedacinho da espada eterna dentro de si. Esse desejo foi o que abriu o caminho para que as espadas arruinassem o mundo. Como assim arruinassem o mundo? O que aconteceu? Quer parar de levantar o escudo? Isso só tá fazendo a gente perder tempo aqui. Se o que eu tô fazendo ajuda o Evbo e os outros espadas, então esse com certeza é o melhor jeito de gastar o meu tempo. Para de fingir que você ficou do lado do Evbo por qualquer outro motivo se não conseguir mais ataques de PVP. Por mais que você pense o contrário, a gente tá tentando salvar o mundo aqui. Escuta, o Evbo ainda fala de você o tempo todo, sabia? Pode ser que você não se importe nem um pouco, mas pra ele, você ainda é a melhor amiga dele. Eu me lembro da primeira vez que o Evbo te viu. Ele tava tentando me subornar pra ter a chance de falar com você de novo. Tá querendo chegar a algum lugar com isso? Porque senão eu prefiro nem ouvir. O que eu tô querendo dizer é que o Evbo não é que nem você, que nem eu ou que nem o resto do mundo. Todo mundo na civilização PVP só se importa consigo mesmo, mas o Evbo, ele se deixou morrer várias e várias vezes só pra poder te salvar. Eu não precisaria ter sido salva se os espadas não tivessem acabado com a minha vida. Eu era um machado de madeira quando os espadas invadiram a minha civilização. Lembro de estar sentada perto da fogueira com todos os outros machados de madeira, falando como a vida seria incrível se a gente se tornasse machados de diamante. Nenhum de nós sequer teria feito um único ataque de PVP em ninguém nesse mundo, mas isso não impediu que os espadas exterminassem todos eles. Eu queria ter fugido naquele dia, mas em vez disso fui a única que resolveu contra-atacar. E sabe o que eu ganhei com isso? Uma vida assistindo meus amigos morrendo, um depois do outro. Os espadas me deixaram viva só pra voltarem quando eu tivesse outro amigo pra tirar isso de mim de novo. Eles não me deram escolha a não ser atacar o meu próprio povo pra ficar mais forte, pra ter uma chance de acabar com o meu sofrimento. O mais irônico é que alguns daqueles espadas já eram espadas de nederita. Eles não precisavam subir de nível, não precisavam de durabilidade. Faziam aquilo porque gostavam. Você tem razão, o Evbo pode até ser melhor do que nós dois, mas eu não consigo perdoar os espadas pelo que fizeram comigo. O Clown Pierce passou os próximos minutos explicando todos os detalhes do seu plano pra salvar o mundo. E eu não conseguia acreditar. Eu não conseguia acreditar na quantidade de pensamentos e estratégias envolvidas nesse plano. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai acabar com a violência em um mundo que só sabe sobreviver com violência. É claro, isso só vai acontecer se eu fizer parte desse plano. Mas, pra ser honesto, é a primeira vez na minha vida que eu realmente sinto que eu sei o que eu devo fazer. Eu já disse antes que eu acredito que existe mais nesse mundo do que só lutar pra viver mais. E se eu fizer isso, talvez a gente finalmente descubra como é esse outro mundo. E bom, é isso. O plano pra salvar o mundo estava definido e eu estava dentro. Mas para que tudo desse certo, ainda faltavam algumas coisas a serem feitas. Foi por isso que o Clown Pierce e eu fomos para a única civilização que eu ainda não tinha visto. A civilização dos Machados é supostamente composta pelos jogadores mais impiedosos da civilização PVP. E sim, eu tô entrando lá com uma espada na mão e aparentemente eu vou ficar bem. Ou não, eu não tenho muita certeza sobre isso. De qualquer forma, esse é o lugar onde eu preciso estar, porque a Teb tá aqui e ela faz parte desse plano também. Na entrada da civilização dos Machados, o Clown Pierce e eu decidimos nos separar. Ele ainda ia acertar os últimos detalhes do diário em vídeo para que os Machados vissem a mensagem. E sim, obviamente eu fiquei decepcionado por essa não ser a minha função, mas eu também tinha uma missão. Eu ia conversar com a minha melhor amiga e torcer pra não morrer dessa vez. As minhas duas últimas interações com a Teb terminaram comigo morrendo. E sim, eu sei que da última vez ela tecnicamente salvou a minha vida, mas ainda assim eu morri. Então meu ponto ainda é válido. Estar na civilização dos Machados foi uma loucura. Pelo visto, o Clown Pierce me mandou pra uma área que só tinha machados de madeira. Então eu acho que eu tava relativamente seguro ali. Eu não fazia ideia do que devia procurar. O Clown só me disse que a Teb estaria por ali. Sendo sincero, eu não tinha visto ninguém por perto, mas alguns segundos depois eu vi um machado de diamante parado bem na minha frente. O Clown Pierce já tinha me falado que ela estava viva, mas aquela era a primeira vez que eu a via depois de tudo o que aconteceu. O que você tá fazendo aqui? Eu te dei a chance de ter uma vida longa e agora me aparece aqui? Tá querendo morrer? Ouvir a Teb preocupada com a minha sobrevivência me fez pensar que talvez eu não morra pela terceira vez. Tá tudo bem, eu não tô tentando morrer. Bom, pelo menos não agora. Mas o Clown Pierce me trouxe até aqui. A gente veio junto e agora ele tá... Bom, na real eu não sei onde ele tá, mas ele tá aqui. E ele me trouxe aqui pra ajudar vocês a usarem as armas eternas. Por que o Clown Pierce te mandaria aqui pra nos ajudar?
E por que eu acreditaria que você ajudaria a eliminar a sua própria família? Porque eu sei pelo que você passou. Eu sei que você perdeu todo mundo que você amava. E se eu tivesse passado pela mesma coisa, possivelmente eu também não confiaria nos espadas. Pode ser que você não acredite em mim, mas você é minha melhor amiga. E se você acredita que eliminar os espadas é o melhor caminho pra alcançar a paz, então eu vou ficar do seu lado. Mas eu só tenho um pedido, se você me permite, não é nada absurdo. Eu só queria saber se meu amigo guarda ainda tá vivo. Sinceramente, eu nem esperava que esse pedido fosse funcionar, mas aí eu percebi que o candango tava parado na minha frente o tempo todo. Cara, você tá aqui o tempo inteiro. Foi mal, não sabia que você tinha virado um escudo de diamante. Cara, tá parecendo mesmo que eu tive alguma escolha? Bom, você virou um de qualquer jeito, então parabéns. Pode pedir pra ela me soltar? Então, lá vem a parte estranha. A gente vai precisar que você se torne um escudo eterno. Mas eu já falei com o Clawpierce, assim que você entregar o escudo eterno, você vai ficar bem. Bom, é isso aí. Tab, obrigado por me deixar vivo dessa vez. Eu preciso fazer uma coisa rapidinho, tá legal? Eu já volto. Espera! Você sabe o que a gente planeja fazer com as armas eternas. Então, deve saber que existe a chance disso acabar com você de vez. É, eu sei. Na verdade, eu tô contando com isso. Mas ultimamente eu tenho pensado muito numa coisa. Quando eu era um espada de madeira, eu achei que meu inimigo era aquele cara que tava me enfrentando. Mas aquele jogador deu a vida dele por mim. E agora, olhando pra trás, eu percebo que ele nunca foi meu inimigo de fato. Os arcos, os machados e tridentes, todos achavam que os espadas eram os inimigos. Então talvez só eu morrendo eles percebam que não somos. Sabe o que eu acho? Eu acho que é fácil lutar contra um inimigo. Difícil mesmo é perdoar um inimigo. Se uma pessoa abre mão da própria vida por você, ela nunca foi sua inimiga. Quero falar uma coisa com você, mas antes, quero pedir desculpas por não ter sido honesto. Os espadas de diamante me deixaram voltar para a civilização das espadas, mas eu ainda devia uma grande explicação para eles. Eu prometi que depois que eu fizesse a última coisa, eu contaria o plano inteiro para eles, do começo ao fim. E tudo faria sentido depois disso. E isso nos traz a última tarefa, mostrar a mensagem do Clawpierce pro mundo inteiro. Eu tava prestes a enviá-la, mas aí eu percebi que havia mais um diário aqui, e era do Parrot. Bom, acho que posso gastar mais alguns minutos para assistir. Eu vou explicar o meu plano. O poder de respawnar atualmente é seu. Foi você quem comprou o quarto. Mas o Prince é a prova de que outros podem usar o suporte de armadura desde que consigam acesso a ele. E, consequentemente, isso torna morrer algo bem arriscado pra você. Mas você não tem que se preocupar em morrer. Impedir que outras pessoas tenham acesso ao suporte de armadura vai proteger você. E é aí que entra a informação que eu descobri. Você só pode fechar a sua porta por dentro. Então toda vez que você sai pra subir de nível, qualquer jogador pode aproveitar esse tempo e roubar o seu poder. No entanto, segundo o escudo, a sua porta se fecha 30 segundos depois que você sobe pra espada de pedra. Sabendo disso, os espadas de diamante podem usar essa informação pra te proteger toda vez que você respawnar. Se eles forem pro nível de espada de madeira, toda vez que você estiver prestes a morrer, poderão proteger a porta até que ela se feche e ninguém roubará o seu poder. Só terão que esperar 30 segundos e o poder de respawnar estará protegido contra qualquer um de fora. Passar por esse processo pode até abrir uma brecha para vocês eliminarem o poder de respawnar do Prince Sam, o que é essencial para que o plano funcione. Se isso for feito do jeito certo, os espadas talvez tenham força suficiente para o que vier em seguida das armas eternas. Eu não vou mentir, ver um diário em vídeo do Parrot sempre me deixa nervoso. Já que toda vez que ele faz um diário em vídeo, digamos que as notícias não são lá muito boas. Mas essa mensagem, eu realmente não estava esperando por isso. Eu tenho que admitir, o Clawpierce e eu já tínhamos traçado todo o plano para salvar o mundo, mas sinceramente a ideia do Parrot muda o jogo inteiro. Talvez essa ideia fosse justamente a peça que faltava para amarrar tudo e fazer com que o plano funcionasse. Beleza, hora de enviar a mensagem. Assim que eu fizer isso, os arcos vão ver, os tridentes vão ver e os machados vão ver. E depois disso, bom, você e eu contra o mundo inteiro. Tá legal, vamos nessa.